E as habilidades não técnicas é uma questão de desenvolvimento pessoal e o mais importante aqui, ó, aula 2 das aulas extras que a gente tem lá na plataforma. Mentalidade. Tem que ter mentalidade, tem que ter mindset positivo, tem que acordar todo dia pensando nisso, tem que botar na parede, tem que escrever, tem que falar. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a questão da resiliência. O pessoal já conhece esse termo, né? Pô, vai a Karen chovendo molhado aí, falar de resiliência. Vocês vão ver que no final tudo isso vai ter um sentido, tá? A resiliência, para quem não sabe, ela é uma propriedade da física, tá? Ela vem da física, onde todo o elemento, um elemento que é resiliente, ele tende a retornar à forma original. Então, por exemplo, tu pega uma mola e daí tu estica a mola e tu solta. A mola é resiliente, porque ela se distorce, digamos assim, ela se deforma quando tu puxa, e quando tu solta, ela volta exatamente para a mesma posição, até um certo ponto, né? E também vai depender da resistência e da resiliência da mola, tá? E aí se popularizou esse termo e se trouxe para o desenvolvimento pessoal. Então, o sentido figurado disso é a capacidade de se recuperar facilmente ou se adaptar a mudanças. Então, a gente sabe que a aviação é extremamente dinâmica. Então, às vezes, tu tá chegando num lugar, do nada, fecha o tempo, vem uma tempestade daqui, vem uma tempestade dali, pô, o que nós vamos fazer, quanto tem de combustível? Então, aquele objetivo de pousar no local já não é mais uma realidade. Se for, a gente vai ter que esperar, quanto tempo tem de espera, se alternar, qual é o alternado, com quanto que vai chegar de combustível. Então, a gente precisa ter uma capacidade adaptativa muito grande voando. Seja avião pequeno, seja avião médio, seja avião grande, independente, tá? Eu diria que quanto menor o avião, mais resiliência tu precisa ter, porque geralmente menos recursos tu tem, né? Então, por exemplo, eu já voei no táxi aéreo a nossa mentalidade tinha que estar sempre aqui, ó, porque o avião era monomotor, tinha muito menos quantidade de combustível no tanque, né? Voando no norte, o período que eu voei no norte, as alternativas eram muito mais longe. Então, assim, a nossa capacidade de resiliência, ela precisa ser muito forte, muito rápida. Isso tem que praticamente estar dentro do sangue do aviador. Como que eu desenvolvo isso, Karen? Nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas do teu dia a dia. Quando tu tem que te adaptar, quando alguma coisa que tu vai fazer não dá certo, tu tem que mudar de plano. Então, se tu sabe que tu é difícil de trabalhar com mudanças, tu já sabe que esse é um ponto que tu precisa melhorar para um processo seletivo. Ah, Karen, mas não faz muito sentido para mim. Calma que vai fazer. Primeiro a gente vai catalogar os conceitos e depois a gente vai unir isso tudo numa coisa só. Fica tranquilo e fica comigo aqui. Eu incluí aqui, tá, um conceito que não é muito falado na aviação, mas é um conceito que vem de um livro, tá? Um livro muito legal que eu já falei aqui em outras aulas, que é o Antifrágil, tá? O Antifrágil, as coisas que se beneficiam no caos. Então, para mim, o antifrágil, ele é uma evolução da resiliência. Então, ser resiliente é se adaptar, né, é evoluir, é ajustar, é reagir bem às mudanças. E antifrágil é o quê? Antifrágil é diferente. Antifrágil é uma espécie de evolução do resiliente. Tá, Karen? Mas antifrágil é o contrário de frágil? Não. Antifrágil é melhor do que o contrário de frágil. Frágil, só pra gente entender, é aquela coisa que quebra. Por exemplo, a gente tem lá uma taça de vidro. Se a gente jogar ela no chão, ela vai quebrar e não tem mais conserto. Quebrou, já era. Se a gente pegar um copo de plástico agora. O copo de plástico tu joga no chão, ele não se quebra. Ele é mais robusto. Ele é feito de outro material que não se quebra tão facilmente. E o antifrágil, ele não é frágil, mas ele também não é robusto. Ou seja, ele nem se quebra e nem não se quebra. Ou seja, ele se melhora no caos. Quando a coisa tá preta, a pessoa que é antifrágil, ela gosta daquilo, ela evolui com aquilo, ela se melhora com aquilo, ela vê na crise, por exemplo, uma oportunidade para ganhar, entende? No momento de crise, a pessoa enxerga uma oportunidade para se melhorar. Então, o conceito de antifrágil, ele é muito legal, ele vem desse livro aí para quem quiser procurar, tá? Antifrágil, do Nicholas Taleb, muito bom, coisas que se beneficiam no caos. E basicamente, assim, é isso aí que eu falei, tá? É crescer e evoluir, é gostar do choque. Pô, tô tomando porrada e tô gostando. Já viram aqueles lutadores, né, do UFC, que o cara começa a apanhar e daí que ele começa a reagir, né? Ou seja, são as pessoas que se beneficiam com o choque, com o medo, com a novidade. É a pessoa que se sente confortável em sair da zona de conforto. É a pessoa que percebe que tá com medo, até falei isso com um colega ontem, é a pessoa que sente que tá com medo, que sente a mão suando, e ela começa a pensar, feito, tô com medo, é agora, sabe? Então, assim, é muito
legal quando tu consegue perceber isso e começa a gostar disso. A tua evolução vai ser assim, ó, absurdamente alta quando tu conseguir atingir esse ponto. Falei isso aí pro colega, ele falou que eu sou meio louca. Não discordo dele, mas é um conceito bem interessante, com certeza. Quem conseguir chegar nesse nível e ter essa percepção vai evoluir muito, porque vai começar a gostar do choque.